E aí galera, eu sou o Juan do Aprendendo Psicologia e muitas pessoas entraram em contato comigo aqui no meu canal, comentaram nos vídeos que eles queriam saber um pouco mais sobre como estudar de forma saudável, como manter uma rotina saudável estudando e estudar com qualidade. Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês do meu canal Aprendendo Psicologia e eu espero que auxilie vocês num estudo mais saudável, mais consciente. Então eu fui atrás de aprender com alguns psicólogos e alguns artigos de pesquisas científicas de realmente formas de estudarmos de maneira mais eficiente e mais saudável. E a primeira coisa que eu encontrei é que é muito importante a gente manter um estudo de qualidade. É importante que o nosso estudo ele ocorra de uma forma que seja saudável para nós e que seja eficiente. Então, a primeira coisa que eu aprendi fazendo essa pesquisa é de que a gente tem que ter sempre um estudo que valorize o nosso tempo e que seja eficiente. Então, é muito comum que tenham pessoas que estudem por muito tempo, mas com pouco foco. E isso faz com que a eficiência do estudo caia. E além da eficiência não ser tão grande, a pessoa ela acaba se estressando e ficando muito ansiosa. E acaba que ela pode se frustrar com o rendimento do estudo dela e muitos outros problemas que podem acarretar numa fragilidade, num estresse emocional. Então, vale muito mais você estudar por menos tempo e com foco para ter um rendimento maior no teu estudo, do que você estudar durante longos períodos de tempo, em longas cargas horárias, até porque poucas pessoas têm essa disponibilidade de tempo, né, para estudar longos períodos sem ter o problema da questão de ficar preso nessa necessidade, né? Porque assim como é importante a gente ter esse momento para se dedicar para os estudos, também é importante que o nosso lazer e o nosso bem-estar físico estejam em primeiro lugar, para eles poder, senão a gente não vai conseguir estudar de forma saudável, né? Então, algumas coisas que auxiliam num estudo de qualidade, né, para você poder estudar em menos tempo, com mais qualidade, com mais foco, é você estudar sempre no mesmo lugar. Por exemplo, você ter um local na sua casa onde você vai conseguir sentar, se concentrar e estudar durante um período de tempo. Que você não vai ter barulhos, distrações, e isso é algo que você tem que saber por si só. Com o tempo você vai aprendendo que coisas te distraem e que coisas não te distraem. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar escutando música, mas podem ter pessoas que escutar música atrapalha no estudo. Então, com o seu conhecimento sobre si mesmo e entendendo as suas melhores formas de estudar, isso também facilita no teu processo. E algumas técnicas e alguns métodos é importante você dedicar um tempinho a estudar eles. Por exemplo, se eu tenho alguma matéria em específica, digamos história, eu estou estudando sobre a colonização do Brasil. Ao invés de eu estudar apenas sobre a colonização do Brasil, se eu tenho dificuldade em interpretar texto, a primeira coisa que eu preciso aprender é a realizar uma melhor interpretação, porque senão isso pode desvalorizar o tempo que eu passo estudando. Porque eu tendo uma melhor compreensão do meu estudo e do meu texto, faz com que o tempo que eu passe lendo os textos sobre o que eu estou realmente estudando seja mais valorizado. Porque às vezes eu preciso, em vez de ler 3 vezes, eu leio uma vez só. E também não adianta eu ler 3 vezes um texto se eu não ter dificuldade para entender. Então, às vezes compensa, se você tem dificuldade em alguma interpretação de texto ou de resumir os textos para estudar depois, compensa você dedicar uma fração desse tempo a melhorar nesse aspecto para depois você passar a estudar os termos específicos ou as coisas que você está estudando em específica. E
isso que eu falei um pouco sobre organização de texto e estudo saudável cai numa coisa que muitos estudantes têm dificuldade, que são as avaliações. E é importante ressaltar que as avaliações não são o fim da linha. Eles são um meio para você aprender se você está realmente entendendo e o que, que você precisa melhorar, o que, que você pode melhorar para você agregar esses conteúdos na sua caminhada de vida, né? Então, ao mesmo tempo que eu sei que isso tem que ser um meio para um fim, para um melhor conhecimento, ainda é importante que a gente vá bem, que a gente se sinta bem, até para a gente não se sentir frustrado e que a gente possa realmente sentir que a gente está colhendo os frutos do nosso conhecimento. Então, eu trouxe aqui umas dicas sobre como que a gente pode pensar em melhor em avaliações. E a primeira delas é respeitar o horário do processo. Assim, se eu sei que eu vou ter uma avaliação num determinado dia, é importante que eu esteja preparado para fazer essa avaliação. E isso vai depender muito dos moldes de como você gosta de estudar. Tem pessoas que gostam muito de estudar no último dia antes da avaliação, e isso para elas funciona, isso para elas agrega. Mas se você é uma pessoa que você não gosta de estudar durante longos períodos de tempo, ou que você acredita que isso vai te deixar mais ansioso para a hora da avaliação, compensa, quem sabe, você fragmentar horários, tipo 15, 20 minutos por dia, uma semana antes da avaliação, para que você possa ir revisando os conteúdos e estudando com prática, né? De uma forma saudável. Tudo que eu estou trazendo aqui é importante que vocês entendam que vai depender muito da forma como vocês gostam de estudar. Porque não existe uma fórmula mágica que vai funcionar para todas as pessoas e que todo mundo vai estudar bem com aquilo. Não. Você tem que aprender as formas de estudar que funcionam para você, que não te deixam ansioso, que não te deixam estressado, que fazem você sentir que está rendendo realmente e que não está perdendo seu tempo. Tem pessoas que vão conseguir estudar com concentração durante meia hora, 40 minutos. Outras vão estudar 10, 15 e fazem uma pausa. Depois estudam mais 10, 15 e fazem outra pausa. Aí tá tudo certo. O que importa é que a forma de estudar esteja funcionando para você, tá bom? Então, continuando sobre as avaliações. Além de você ter a programação no seu horário, é importante você também conhecer um pouco do formato da avaliação. Tipo, você pode saber se ela é uma avaliação de verdadeiro ou falso, ou de marcar as alternativas, ou mesmo uma avaliação com perguntas descritivas. Isso facilita muito na hora de você estudar para a prova, porque além de você estudar o conteúdo, você pode estudar o formato da prova em si e entender se você tem dificuldade em algumas dessas. Por exemplo, tem pessoas que têm mais dificuldades em respondendo questões descritivas, porque elas têm dificuldade de colocar as palavras de uma forma organizada. E outras pessoas que vão ter dificuldade em provas de assinalar, porque elas têm dificuldade em interpretar o texto que está nas questões. Isso entra na coisa que eu como falei antes. Às vezes compensa muito mais você passar um período de tempo estudando algo que vai facilitar o teu estudo do que estudar o teu estudo em si. Por exemplo, não adianta eu, Juan, estudar sobre a colonização do Brasil se eu tenho uma dificuldade imensa em responder questão descritiva e a minha prova vai ser descritiva. Porque óbvio que eu não vou ir bem. E isso não quer dizer que eu não sei o conteúdo, quer dizer que eu tenho dificuldade em estudar questões descritivas. Então, ao invés de eu passar 3 dias estudando a colonização do Brasil, eu posso passar um dia aprendendo ou estudando formas de responder questões descritivas corretamente. Isso vai facilitar e vai aumentar muito o meu desempenho na prova. Então é isso, pessoal. Eu trouxe algumas dicas aqui de como fazer um estudo saudável. E é sempre importante lembrar que o estudo só vai funcionar se você tiver com a sua saúde mental e física em dia. Se você não estiver se sentindo bem, se você não estiver saudável, se você não estiver bem alimentado, você vai ter uma dificuldade imensa em estudar, porque esses são os pilares para vocês poderem construir o estudo de vocês. Certinho? Então, pessoal, se vocês quiserem mais alguma recomendação de vídeo para me trazer aqui para o canal, podem comentar aí embaixo que eu vou estar indo atrás para vocês.